Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fala Mercado e hoje eu vou responder uma pergunta que me chega muito, que é exatamente, André, de vez em quando o mercado fica lateral e aí com o passar do tempo ele entra em tendência, né? Que estratégias usar no mercado quando este mercado entra em tendência e fica muito volátil, ou seja, quando tem grande variação de preço? Legal, nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre esses cuidados, né? Quais são as estratégias que a gente precisa usar quando o mercado tem grande volatilidade? Quais são as estratégias que a gente precisa usar quando o mercado não tem grande volatilidade? Ou quando ele está corrigindo uma tendência, por exemplo, de alta? Ele sobe durante um tempo, aí depois passa 1, 2 meses no gráfico diário em consolidação. Se for day trade, alguns dias em consolidação, que é onde mais gente perde dinheiro, porque o cara está acostumado com aquele mercado em tendência, não consegue perceber que o mercado mudou e tenta, e tenta, e tenta, e só vai devolvendo dinheiro para o mercado. Vamos combinar uma coisa a partir de agora, tá? Se chegar ao final do vídeo e você gostar, eu pediria que você desse um like. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Eu só falo de investimentos, geralmente sobre investimento de renda variável, então se você assinar o canal e clicar lá no sininho, toda vez que tiver um novo vídeo, sempre com conteúdo relacionado a investimentos, você será avisado. Além disso, aqui embaixo tem um link para você entrar no meu grupo de WhatsApp. Lá todo dia eu estou colocando sacadas de trading, quais são os ativos mais interessantes, dando um overview de como é que vai ser o dia, se a perspectiva é de abertura positiva, negativa, enfim. Fica aí o convite, clica no botão abaixo e entra lá no meu grupo de WhatsApp. É gratuito. Bom, vamos lá. Para muita gente, o mercado parece a evolução do capital, na verdade, parece uma montanha-russa, né? Porque, por exemplo, o cara que gosta de comprar, o mercado sobe, ele ganha, o mercado corrige, ele perde, aí o mercado fica lateral, ele tenta, toma um monte de stop, justamente porque não entende uma coisa que é relativamente simples e que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Não entende essa fórmula aqui, tá? Que é uma coisa bem simples, tá? Isso aqui é retorno de investimento e para que você consiga o melhor retorno de investimento, você precisa de mudança de preço dividido pelo tempo, tá? Então, a mudança de preço nessa fórmula está no numerador. Isso significa que quanto maior for a mudança de preço, melhor vai ser o quê? O retorno de investimento. E quanto menor for o tempo, já que ele está no denominador, melhor vai ser o seu retorno de investimento, tá? Então, para que você tenha um melhor retorno de investimento, você precisa de muita mudança de preço no menor espaço de tempo, perfeito? Isso só é possível quando o mercado tem uma configuração como essa, tá? Isso aqui é mercado em tendência, tá? E isso aqui é mercado em tendência. Nesse caso aqui, uma tendência de baixa. O que a gente tem numa situação como essa? A gente tem uma grande variação de preço num curto espaço de tempo, né? Então, aqui você vai ter o melhor retorno de investimento operando comprado, tá? Aqui a gente tem o quê? Tendência de baixa, né? Numa condição como essa, você tem a possibilidade, caso esteja vendido, de ter um excelente retorno de investimento. Por quê? Porque aqui você tem muita mudança de preço num curto espaço de tempo, tá? Bom, mercado em tendência, você só precisa acertar a direção. Diversifica, compra lá uma meia dúzia de ativos e que está tudo bem, tá? As coisas se complicam em mercados assim, tá? Que são mercados que a gente chama de mercados laterais ou mercados em consolidação. Porque nesta condição, você tem uma pequena variação de preço, isso já te dá uma possibilidade de retorno de investimento ruim, num tempo muito grande, ou seja, demora muito tempo para o preço evoluir. O preço na fórmula está no denominador, quanto maior for, pior é o retorno de investimento. Ou seja, nesta condição, se você utilizar uma estratégia de tendência, muito provavelmente você vai perder dinheiro. E nessa condição, se você utilizar uma estratégia de consolidação, muito provavelmente você não vai perder dinheiro, mas você vai ganhar muito pouco em relação àquilo que o mercado tem a capacidade de te dar. E, portanto, para um tipo de mercado, você tem que pensar num tipo de estratégia, principalmente uma estratégia que tem um alvo muito grande, tá? Para mercado em tendência, e quando você tem mercado lateral, você tem que, se resolver tradear esse mercado lateral, pensar
num alvo muito pequeno, porque é isso que o mercado está te dando. Vou usar dois exemplos de dois ativos aqui que estão, um em mercado em tendência e outro em mercado em consolidação, para a gente ter exatamente uma ideia mais próxima aqui de como é exatamente isso que eu estou falando, tá? Começando aqui com um ativo que é exatamente Marco Polo, Pomo 4. Esse ativo claramente está em tendência, tá? Desde que ele superou essas duas médias móveis, essa roxa de 17 períodos exponencial, essa laranja de 72 períodos exponencial, tá? Ou seja, desde o início de novembro até agora, tá? Que é dia 9 de março, né? Aqui a gente está no pregão do dia 8, que foi o último pregão que Pomo 4 negociou. A gente tem uma alta nesse ativo de 69%. Tá? Ou seja, este aqui é um ativo que está claramente em tendência. Né? Ou seja, aqui a gente tem um bom retorno de investimento porque acontece nesse ativo uma grande mudança de preço num curto espaço de tempo. Tá? Então, quando a gente pega isto aqui, tá? E mede a desenvoltura do mercado neste gráfico, a gente percebe exatamente que aqui é possível um excelente retorno de investimento, desde que seja usado uma estratégia de tendência. Tá? Em compensação, o nosso Ibovespa está completamente lateral a partir de janeiro. Perceba que ele não fez quase nada nesse gráfico diário. E quando a gente aproxima e coloca num gráfico de 60, a gente percebe uma coisa mais interessante ainda, que ele trabalha respeitando regiões de suporte e resistência. Então, olha só, várias vezes ele vem aqui nessa região, bate, perfeito? E volta a subir, tá? Aqui em cima, ele vem nesta região, bate e volta a cair. Isto aqui é exatamente o tamanho da onda dos últimos meses do Ibovespa. E por que ela é diferente de Pomo 4? Porque essa distância daqui embaixo até aqui em cima, enquanto em Pomo 4 a gente mede 68%, aqui a gente mede 2,55%. Então, vamos lá. Como seria uma estratégia de mercado em consolidação? Aqui a gente pensa num excelente retorno de investimento ou a gente tem que ter alvos menores para conseguir algum retorno positivo quando vai investir? Bom, a gente precisa de alvos menores. Por quê? Se você identifica um padrão lateral, você vai querer comprar mais perto do ponto de suporte para poder vender mais perto do ponto de resistência. Então, o teu alvo máximo numa operação em consolidação vai ser de quanto? Vai ser de 2,5%, que é exatamente a altura desta consolidação. Não necessariamente essa consolidação vai ser tão curta assim. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui Açaí 3, tá? É um ativo que vive nesta consolidação. Ele tem um ponto de suporte aqui nessa região, um ponto de resistência aqui em cima. Bate aqui em cima, volta para baixo. Bate aqui em cima, volta um pouco. Essa distância é um pouco maior, 40%. Mas olha só, se por um lado a mudança de preço até é grande, você tem aqui uma grande espaço de tempo para que esse retorno de investimento aconteça. Então você acaba tendo também aqui em açaí um retorno de investimento ruim, tá? Ou seja, não é fácil operar a consolidação. Quando a faixa de consolidação é larga, como aqui no caso de açaí, ou quando a faixa de consolidação é estreita e leva muito tempo, pouco tempo, né, para chegar de um polo ao outro, mas a variação é muito pequena. Por que eu prefiro mercado em tendência? Porque com mercado em tendência, quando você acerta, por exemplo, um retorno até as médias, né, perceba, esse negócio aqui vinha em tendência de baixa, aí ele cruza a média para cima, tá? A partir da primeira correção, se você consegue comprar o pivô de alta feito aqui, a partir desta correção nas médias, você consegue uma entrada muito próxima do fundo, ou seja, um tamanho de risco adequado a uma operação de swing trade. E como o mercado está em tendência, você só vai subindo os stops e colocando esses stops sempre abaixo dos fundos, até que em algum momento esse trade será estopado. Por exemplo, né, se como cair, você vai ser estopado aqui. Mas você conseguiu
com o mercado em tendência, um trade, né, que do ponto de entrada até o ponto de stop atualizado já te deu 41% em 4 meses. Ou seja, aqui você tem as duas condições ideais para que você tenha um bom retorno de investimento. Muita mudança de preço em pouco tempo. Então, como operar mercado volátil, tá? E com direção? Tem que operar com paciência e principalmente tendo uma estratégia que consiga capturar o maior alvo possível quando você tem essa condição de mercado, porque ela nem sempre está presente. É muito comum, pessoal, que mesmo num ano de forte tendência de alta, como foram os anos de 2016, 2017, 2018, 2019, parte de 2020, parte de 2021, mesmo nesses anos de forte tendência, a gente passa por longos períodos de correção e de lateralização. Portanto, você precisa ter paciência nesses momentos e, principalmente, quando você perceber a tendência, você tem que também ser muito paciente com aquele trade para que você explore dele o máximo possível. Perfeito? Bom, espero que tenha gostado do vídeo e olha, aprenda a gostar de mercado volátil, tá? Porque grandes variações e, portanto, grandes possibilidades de bons retornos de investimentos estão presentes principalmente nesse mercado. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.